Consciência virou uma palavra confortável demais na boca de quem não assume responsabilidade nenhuma pela própria vida. E exatamente por isso ela se tornou um esconderijo elegante para o medo. Um abrigo conceitual para homens que entendem tudo, analisam tudo, explicam tudo, mas não mudam nada de forma sustentada. Existe uma verdade simples e brutal que mantém os pobres pobres, não apenas financeiramente, mas pobres em ação, pobres em postura, pobres em autonomia. Essa verdade é evitada porque exige um preço alto: assumir responsabilidade total pela própria vida, sem exceções emocionais, sem cláusulas morais, sem terceirizações simbólicas. O mundo não funciona por magia, intenção, vibração ou sentimento. O mundo funciona por leis físicas, biológicas, psicológicas e sociais. Leis que não se sensibilizam com a sua história, com o seu trauma ou com a sua boa intenção. Elas operam independentemente do que você acredita. Emoção não suspende causalidade. Consciência não cria exceção. Sofrimento não concede privilégio metafísico. Enquanto você acredita que a sua dor deveria alterar as regras do jogo, a realidade continua respondendo apenas ao que você faz de forma repetida, concreta e sustentada. Pensamento não cria realidade. Pensamento cria comportamento. Pensamentos geram estados emocionais. Estados emocionais influenciam decisões. Decisões repetidas moldam hábitos. Hábitos sustentados produzem resultados. Não existem atalhos mágicos nesse processo, apenas continuidade ou estagnação. Você não cria o mundo com a mente. Você cria a forma como age dentro dele. E é essa forma de agir, repetida quando ninguém está olhando, que constrói aquilo que você chama de destino. Entender isso destrói uma fantasia confortável, a de que compreender já é suficiente. A fantasia de que basta pensar certo ou sentir certo protege o ego e preserva a inércia. Enquanto o foco está no discurso interno, o corpo permanece protegido do confronto, do risco, do erro e da exposição. Exatamente aquilo que o medo da responsabilidade tenta evitar. Emoção não é abstração espiritual. Emoção é fisiologia. Emoção altera hormônios, respiração, tensão muscular, foco e tomada de decisão. Um corpo em estado crônico de estresse ou ressentimento não sustenta esforço e não tolera frustração. Isso não é azar. É biologia. Segurança interna não é mantra. É um estado fisiológico que melhora a capacidade de ação. Isso não é misticismo. É funcionamento humano básico. O corpo não responde a frases bonitas. O corpo responde ao estilo de vida que você repete todos os dias. O corpo responde à fuga ou ao enfrentamento, à constância ou ao adiamento, à execução ou à desculpa. Responsabilidade não é controle absoluto da realidade. É influência progressiva sobre si mesmo. Influenciar não é dominar, mas é assumir que ninguém fará isso por você. Você não atrai o que quer. Você repete o que sustenta. Pessoas vivem aquilo que sabem operar, não aquilo que desejam. Quem evita risco cresce pouco, não porque o mundo impede, mas porque não tolera o desconforto necessário para subir de nível. Quem sustenta desconforto cresce mais não por mérito moral, mas por adaptação. Crescimento exige tolerância ao desconforto organizado, não ao sofrimento caótico. Quem não aceita isso passa a vida explicando por que não avançou, enquanto observa outros avançarem. No mesmo ambiente existem pessoas em construção e pessoas em reação. Duas vidas no mesmo lugar. A diferença não é sorte, não é energia, não é privilégio oculto. É postura. Inferno e paraíso não são lugares. São estados de funcionamento. Um reage ao mundo e se sente vítima dele. O outro opera dentro do mundo e aceita o custo disso. Ambos sentem medo. Ambos enfrentam limites. Mas apenas um assume responsabilidade total pela própria trajetória. O outro prefere explicações. A infância importa porque programa, mas não condena. Ela instala crenças iniciais e mapas emocionais. Funciona como um software antigo rodando em um hardware adulto. O erro não é ter sido programado. O erro é não atualizar. Adulto que não se reprograma vive como criança com vocabulário sofisticado. Espera permissão, validação ou resgate. E enquanto espera, o tempo passa. A vida não pausa para quem ainda está explicando por que não começou.
Reprogramação não acontece por insight emocional nem por promessa em momento de dor. O cérebro aprende pelo que você faz. Repetição de enfrentamento gera confiança. Repetição de fuga gera autossabotagem. Não existe autoestima antes da ação. Autoestima é consequência, não ponto de partida. Ela nasce de acordos pequenos cumpridos consigo mesmo, mesmo sem vontade, mesmo sem aplauso. Frases positivas não constroem caráter. Promessas cumpridas constroem. Gratidão organiza, reduz ruído emocional e ajuda foco, mas não produz resultado sozinha. Gratidão não substitui método, disciplina ou trabalho. Gratidão sem ação vira anestesia, um jeito elegante de aceitar a própria inércia. Visualização não cria resultados. Visualização orienta foco. Foco guia comportamento. Comportamento sustentado cria mudança. Quem confunde visualização com realização está apenas sonhando acordado e chamando isso de consciência. Não existem saltos quânticos na vida prática. Existe acúmulo invisível, esforço silencioso e construção ignorada. O visível chega quando o processo amadurece. Para quem não viu o bastidor, parece milagre. A escassez raramente é punição. Na maioria das vezes é evitamento. Evitamento de responsabilidade, de risco e de desconforto. Escassez é efeito, não castigo. E efeitos não se resolvem com discurso. Você não muda a Matrix. Você muda a si mesmo. A realidade responde ao nível de maturidade com que você a enfrenta. Não se manipula o sistema. Aprende-se a operar melhor dentro dele, com paciência e repetição. Transformação é feia, lenta, entediante e repetitiva. Não é inspiradora todos os dias, mas funciona porque respeita leis, constrói base e troca fantasia por estrutura. Estrutura sustenta crescimento. O medo de assumir responsabilidade total se disfarça de consciência elevada, crítica social e espiritualidade sensível. Mas no fundo ele só quer evitar o preço da autoria. Quer explicar em vez de executar. E a verdade que mantém os pobres pobres é esta. Enquanto você não assumir que tudo o que não muda na sua vida também é sua responsabilidade, nada muda de verdade. Não porque você seja culpado, mas porque você é o único agente possível. O mundo não vai se adaptar ao seu medo. Ou você cresce ou você se explica. Não existe terceira opção. Se isso te incomodou, é porque serviu. Inscreva-se. Volte preparado.